exatamente das parábolas, as parábolas de Jesus, que nós estamos, então, estudando. E hoje nós vamos falar de duas delas. Por quê? Como nós já falamos, se Jesus foi um grande contador de histórias, é porque a melhor maneira que ele encontrou de passar para nós estes ensinamentos. Parábola são contos simples do cotidiano, mas com grandes exemplos. E Jesus usava desses simbolismos fortes, exatamente para nos transmitir conhecimento. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. E Jesus não estava dizendo que eles eram privilegiados, que eles eram melhores do que ninguém. É aquilo que nós já falamos outras vezes. Quando você tem um conhecimento bem direcionado, quando você adquire um conhecimento com responsabilidade, então você sabe a quem dizer. Então, nós não podemos simplesmente, porque sabemos dirigir, por exemplo, nós não vamos entregar, né, não vamos colocar nas mãos dos nossos filhos pequenos, ainda crianças ou netos, não vamos conceder-lhes a chave do carro simplesmente porque eles conseguem dar partida da ignição. Então, a mesma coisa Jesus está se referindo. Eles não é pelo fato de estarem junto a Jesus. Tanto é que Judas não teve o mesmo aproveitamento. Mas o que Jesus está dizendo é: tem aqueles que vieram para conduzir e tem aqueles que vieram para serem conduzidos. E aqueles que conduzem sempre têm mais responsabilidade. Segundo alguns estudos, as parábolas representam a terça parte de todas as palavras de Jesus que foram registradas nos 4 evangelhos. O que torna as parábolas uma das mais importantes características do discurso de Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, e nós falamos isso no nosso primeiro semestre, quando estávamos estudando a Bíblia, nós falamos o que especificamente dela lá? Nós sempre nos referimos que Jesus, ali, ele está transmitindo, ele falava, em algumas situações ele falava para os apóstolos, em outras ele falava para os apóstolos e a multidão que o acompanhava. E em outras situações, como no Sermão da Montanha, ele falava para os encarnados e desencarnados ligados a este planeta bendito. Então, por isso, a essência de cada parábola precisa ser entendida. Há uma necessidade de interpretação de acordo com para quem Jesus estava se dirigindo. Não se esqueça, parábolas não são fábulas ou mitos. Não há elementos irreais ou situações. Acho que voltou, né? Parábolas não são fábulas ou mitos. Não há elementos irreais ou situações impossíveis nelas. De fato, sua força está em serem absolutamente concebíveis e possíveis nas situações que descrevem. Elas falam de situações familiares da vida real. Então, se nós não vamos abordar aqui, mas em outras ocasiões já abordamos e provavelmente abordaremos novamente. Quando Jesus, em se referindo à fortuna terrena, quando ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus não está condenando a riqueza, Jesus não está condenando o dinheiro, a fortuna ou os bens materiais. Ele também não está falando de algo que é impossível. Jesus está se referindo
a uma corda. Como é a corda de sisal que hoje nós conhecemos? Aquela corda era feita do pelo de camelo. Mas então o símbolo que lá estava não dava para falar, olha, era uma corda que era feita do pelo do camelo. Eles simplesmente falavam camelo. Então, é daí esta necessidade, mas isso não significa que seja irreal ou que seja um mito. No Antigo Testamento tem muita lenda que foi adaptada para os ensinamentos dos profetas, mas no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, não. Por mais forte que fossem os simbolismos que Jesus usava, sempre eram fatos reais. Quando ele diz, amarrai-o e que ele seja lançado às trevas exteriores, onde haverá choro, lágrimas e ranger de dentes. Isto não é uma ameaça. Jesus está falando para aquele povo exatamente da lei de ação e reação, de causa e efeito. Aquilo que você faz durante a sua estada aqui na Terra, se você não se prepara, você vai vivenciar reencarnações em situações difíceis, em situações muitas vezes que pode parecer cruel, mas não que seja um castigo. É simplesmente uma lei natural sendo aplicada nas circunstâncias que cada um de nós vive. Para um correto entendimento dos evangelhos, é de fundamental importância uma boa interpretação das parábolas de Jesus. As histórias contadas por ele eram primeiramente direcionadas aos discípulos. Por isso eram ensinos claros e práticos. Da mesma forma como vamos até o berço, tão somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar o Cristo. E este texto é de Lutero, é de Martim Lutero. Então, o que ele está dizendo? Todas as vezes que o que é o berço? Todas as vezes que nós escutamos essa palavra berço, nós já buscamos aquele móvel que representa uma situação onde geralmente é o refúgio da criança, do bebê, do recém-nascido. Então ele diz, ninguém vai ao berço para procurar qualquer coisa que seja que não fosse o bebê. A mesma coisa tem que ser o evangelho. Todas as vezes que nós buscamos o evangelho de Jesus, o objetivo é buscar os ensinamentos do Cristo. E para isso, nós precisamos de interpretação. Nem todos têm a prática, não é a prática da leitura. É preciso conhecer os costumes e as tradições para compreender o que Jesus está dizendo. Jesus, quando ele fala, não se coloca a candeia embaixo do alqueire. Se nós olharmos, mesmo não sendo agricultores, mesmo a grande maioria não sendo do interior, nós conhecemos alqueire como uma medida de terra, como uma medida terrena, como uma metragem. Não, alqueire é como se fosse aquele barrilzinho feito de vime que está ali, que era usado como medida mesmo, mas para medir o trigo, para medir uva, para medir café, qualquer coisa que seja. Então, daí a necessidade de uma interpretação correta para que nós podemos corretamente entender o que Jesus espera de cada um de nós. A vivência cristã tem as suas raízes mais profundas na parábola do semeador, conhecida como a parábola das parábolas. É claro que em todas as parábolas encontramos os elementos das nossas aulas e os motivos para a reforma íntima, mas estamos nos referindo aqui ao campo mais amplo do qual ela fala, que é o trabalho cristão, fruto da harmonia entre o mundo íntimo e o mundo exterior, ou ainda da nossa relação de amor incondicional com o mundo íntimo dos nossos semelhantes. Então, se situar dentro da parábola é entender
Qual é o propósito da nossa vida? Por que nós existimos? Por que nós estamos no mundo? O que Deus espera de cada um de nós? Ou, mais especificamente, o que Deus espera de mim? Não é o que Deus quer de mim, porque Deus não quer nada. O que Deus espera de mim? Sim, sou filho, sou seu filho, criado à sua imagem e semelhança. Tudo que Deus criou é para a minha evolução espiritual, é para o meu progresso, é para que eu possa me tornar uma criatura melhor, galgando aí os degraus da evolução? Sim, então é este o objetivo. Então, procurar compreender nas parábolas e nos ensinamentos é a forma de disseminar o amor, é a melhor maneira de praticar a caridade sem culpa e sem remorso. Lembrando sempre que para Deus não existe falta pequena ou grande. Existem faltas. E não é em relação a Deus, é em relação ao nosso conhecimento. Por isso, Deus vê as circunstâncias. É por isso que, dentro da doutrina espírita, muito se diz: em todos os atos da nossa vida, o que conta para Deus é a intenção, porque é isso que ilustra a nossa vivência e a nossa caminhada. E a parábola do semeador, que é a primeira que nós vamos abordar, então aí está ela de uma forma. E não pensem, desculpem, não pensem que isso é uma forma caricata, não, e muito menos falta de respeito. Muitas vezes são nessas colocações. Quando se fala da parábola do semeador, logo todos conhecem, buscam o quadro do Van Gogh. Mesmo não sabendo que aquilo ali é uma pintura do Van Gogh, mas todos procuram aquela pintura, aquele terreno semiárido, aquele sol amarelo. Sim, mas às vezes se faz necessário nós buscarmos uma outra forma de interpretação, e ilustrar traz para nós uma compreensão e um entendimento. Eis que o semeador saiu a semear. E como é uma parábola que todos nós sabemos, que tem aqueles que caiu à beira do caminho, no meio das pedras, no meio do espinho, no terreno fértil, então, quem fizer questão, vá lá e busque, pegue a Bíblia de Jerusalém ou qualquer outra que você faz uso. Mas, neste momento, não é necessário que nós nos ocupemos aqui de transcrever toda a parábola. Por isso, eis que o Senhor saiu a semear, é apenas a introdução. Ao sair a semear, largou simplesmente a conveniência de si mesmo para ajudar. Aqui nós já estamos interpretando. Quando você sai para semear, você já saiu da sua zona de conforto, você saiu da sua comodidade, você se predispôs a sair, a ser prestativo, a ser um colaborador, a auxiliar, mesmo que isso seja, você esteja pensando não egoisticamente em si, porque se você saiu para ajudar, então você não está escolhendo onde e como, você simplesmente se colocou à disposição. É o primeiro texto. Jesus não fala de sucos preparados, adubados previamente, covas escolhidas. Jesus não escolheu os espíritas, os católicos, os evangélicos, os ubandistas. Não. Ele, da mesma forma que a semente foi lançada, então é para todos. O evangelho de Jesus é para todos. Não tem um povo escolhido. Sim, nós sabemos que, num primeiro momento, os hebreus eram o povo preparado, por ser um povo já monoteísta, por ser um povo que tinha essa ideia do Messias e do Salvador. Mas, a partir do momento em que eles abriram mão, então, o evangelho de Jesus é para todos. E quando saiu a semear, ele simplesmente lançou a todos,
aos ignorantes, aos cultos, aos prudentes, da mesma forma que ele não olhou raça, ele não olhou cor, ele não olhou. Pelo contrário, ele trouxe de uma forma universal. Por isso, o terreno é amplo, por isso, o terreno vai representar aqui para todos nós este planeta bendito. Jesus não fala de temperatura ou clima, não fala se está chovendo, não fala se está de sol, não fala se é inverno, não fala se é verão. Simplesmente diz, ele saiu a semear. Ou seja, todos os dias é dias de sair a semear. Todos os dias é dia de lançar a semente ao solo. Todos os dias é dias de nós vivenciarmos o Evangelho. Todos os dias nós devemos levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados, mesmo aqueles que o conhecem, mesmo aqueles que leem, mesmo aqueles que ali professam outras religiões. A nossa parte é sair, não importa as condições. A mesma coisa se aplica aos espíritas. Este conhecimento, às vezes, nós queremos semear somente no meio espírita. Porque é mais fácil falar para quem pensa como nós. É mais fácil conversar com pessoas que comungam dos mesmos ideais. Aí é o que Jesus disse. Os publicanos não faziam também o mesmo? Então, nós temos que ter esse diferenciamento. Não podemos escolher dia e nem hora, e muito menos o clima. Ele não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro. O semeador, ele não fala se ele era empregado, se ele era patrão, se ele era um arrendatário, se ele era alguém que alugava, se ele era alguém que tinha comprado aquele pedaço, se era alguém que ia dividir a colheita. Ele não fala nada, ele simplesmente disse que ele semeou. Então, nós não temos que falar do Evangelho esperando retorno, esperando agradecimento, esperando gratificação, esperando ou querendo colher os louros da vitória, das conquistas, de que nós não somos merecedores. Então, todos nós estamos aptos, todos nós somos capazes. Façamos, pois, aquilo que é de nossa competência. Jesus também fala do semeador, ele não fala se ele é moço no impulso ou amadurecido na experiência. Não, ele saiu a semear porque era um jovem com ideais, era um jovem que queria mudar o mundo, era um jovem que queria mudar a cultura de um povo, ou se era alguém já na madureza da sua experiência, com suas vivências, olhando que tudo neste planeta bendito é um processo. Tudo nós precisamos respeitar o tempo. A noite, para ela poder se manifestar, ela não expulsa o sol. É algo que acontece naturalmente. Ninguém pode definir quando termina o dia e quando começa a noite. A mesma coisa é o amanhecer. Ninguém pode dizer se ainda é noite ou se já é o dia. O dia começa quando o sol nasce, tá? Mas quando ele nasce e onde? E em que circunstâncias? A mesma coisa se aplica aqui para nós. Precisamos respeitar o impulso da juventude, mas não podemos abrir mão da experiência que cada um viveu. Se gozava da perfeita saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Também, o semeador, ele não fala se ele tinha alguma deficiência, não fala se ele tomava alguma medicação, não fala se ele estava de muleta, se ele estava em cadeira de rodas, se ele estava sentado, deitado, não fala. Simplesmente disse, ele saiu a semear. É o que todos nós devemos fazer. Todos nós temos condições. Jesus nos disse, através de uma prece, de uma vibração, emanando vibrações de amor, de cura, nós temos condições de ajudar, de auxiliar, de amparar e de socorrer.
Então, não importa em que condições nós nos encontramos fisicamente, ou mesmo se estamos aí carregando alguma enfermidade ou com algum distúrbio. Mesmo assim, isto não nos impede de servir ao Evangelho e de servir ao próximo, fazendo a ele aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E, por fim, Jesus esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunha a enriquecer. Sim, é claro que nenhum de nós vai pegar uma semente que foi trabalhada lá na USP ou lá na Embrapa e vamos semear em frente ao Grupo Espírita Frei Anselmo ou em frente ao Grupo Espírita Manuel Bento, vamos jogar uma semente no asfalto esperando que ela nasça. Isso não é nem criar uma falsa expectativa, isso é ignorância total daquilo. Mas quando nós, conhecedores que somos do terreno em que estamos semeando, a própria parábola vai dizer, Jesus explica, alguns darão 30, outros 40, 50 ou até 70%, 70 vezes. Mas ele não fala que nenhum vai dar 100, porque 100% seria estarmos na mesma condição do Cristo. Então, nós temos que semear, mas não nos preocupar com o fruto. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir isso de novo. Por quê? O objetivo do Espírita, o objetivo do Evangelho não é trabalhar o fruto, mas trabalhar a semente. Então, se a semente não germinou, se a semente não frutificou, aqui não é do tarefeiro, não é do semeador. O caso está no solo, que foi mal escolhido, mal preparado e, na maioria das vezes, não teve a receptividade necessária a seu crescimento. O semeador representa Jesus, que semeia sem cessar nos corações humanos, sem fazer distinções. A figura do semeador pode também representar todo aquele que semeia o bem por onde passa. A semente simboliza o ensinamento espiritual contido no Evangelho. É a lei de Deus trazida aos homens. Tá, então, para nós espíritas, para nós cristãos que temos a referência da Bíblia, então, se o semeador representa Jesus, isso para nós é um grande alento, porque Jesus não vai semear em um terreno inutilizado, em um terreno que ele sabe que não vai produzir. Cabe a cada um de nós preparar esse terreno para receber a semente que está sendo lançada. Ao mesmo tempo, para não ficar restrito, pensando que Jesus é o responsável direto por toda a humanidade, por todos os espíritos encarnados e desencarnados ligados a este planeta, cabe a cada um de nós. A todo conhecimento, a toda nova informação, a toda experiência que nós vamos adquirindo, e desde que ela seja benéfica, desde que nos trouxe aí alegria, desde que trouxe a nós o conforto e a paz, nós podemos semeá-la no coração daqueles que convivem conosco, começando dentro do nosso próprio lar, no meio em que vivemos, no trabalho, na sociedade, na nossa, onde nós professamos a nossa fé. Então, nós vamos continuar também lançando as sementes, mesmo que esse terreno não esteja preparado. Eis que o semeador saiu a semear. É a expressão que encerra um profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente
e raramente o fruto. Então, nós vamos encontrar, sim, todos os tipos de solos onde nós estivermos. Em casa, nós também vamos ter aquele coração mais duro, aquele coração mais mole, aquele coração que é mais sensível, aquele que é mais suscetível, aqueles que são mais rudes, aqueles que são mais meigos, aquele que é a mansuetude, aquele que somente vê disciplina, que somente vê regras e normas. Então, a mensagem do Cristo é para todos, em um momento ou outro. Quando o solo, quando você cultiva durante muito tempo, no mesmo solo, 1, 2, 3, 6 anos somente arroz, a recomendação da agronomia é que, num período de tempo, você mude a cultura, para que você possa ali fazer com que a terra encontre novos nutrientes para fecundar outras sementes. A mesma coisa. Então, esta comparação entre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita é nesse sentido. Não se preocupem com a árvore que já chega pronta, a árvore frondosa. Sim, a árvore que já chega pronta, nós temos que trabalhar para combater as pragas, para combater tudo aquilo que está ali, que está contaminando, que está minando a sua resistência. Mas a preocupação é semear com consciência, é semear com amor, para que nós possamos hidratar, cuidar, para que essa semente possa germinar. E aí sim vir a dar os frutos que, em sua misericórdia infinita, Deus espera de cada um dos seus filhos. A parábola do semeador trata do terreno imprevisível do livre-arbítrio humano, onde nenhum semeador, nem mesmo o próprio Cristo, pode saber do resultado de sua semeadura. Se assim fosse, por que teria Jesus escolhido Judas Iscariotes para o seu apóstolo, sabendo da sua esterilidade espiritual? Quando ele fala que nem mesmo Cristo poderia saber o resultado, poderia. Ele está dizendo, não está dizendo que Jesus não sabia ou não sabe o que vai acontecer. Jesus sempre espera que essa semente frutifique. Jesus sempre espera que os ensinamentos que ele nos deixou como legado sirvam para nós de alavanca espiritual, sirva para nós de instrumento de aperfeiçoamento. Mas isto não significa, porque o livre-arbítrio é respeitado. O livre-arbítrio de Judas Iscariotes foi respeitado. Ele tinha suas dificuldades, ele tinha suas deficiências. Jesus o ajudou, Jesus o amparou como a todos os outros, até o momento final, como diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, até o momento em que Jesus, no Horto das Oliveiras, está esperando a centúria que vai vir prendê-lo. Quando Judas se aproxima, Jesus diz a ele: amigo, a que viestes? Ou seja, até o último momento, Jesus ofereceu a Judas a oportunidade da reparação, da conscientização. Assim somos nós. Então, os ensinamentos de Jesus, todo esse cabedal que ele nos deixou aqui como um manual de funcionamento, como um código de conduta, como um código moral, sim, todos nós sabemos como proceder. Agora, o que nós temos que compreender é que, independentemente de nós sermos espíritas, católicos, de termos fé ou não, o que nós tivermos que passar, o nosso planejamento reencarnatório, ele vai ser cumprido. Agora, depende de nós, se pelo amor ou se pela dor. É isso que a parábola do semeador identifica para cada um de nós. As sementes que caíram à beira do caminho. É o terreno que representa as pessoas indiferentes aos ensinamentos espirituais. Elas não são
nem boas nem más, mas são como solo estéril. Não se comprometem com nada que lhes exija responsabilidade ou esforço para mudar a si mesmas ou o mundo em que vivem. Essas pessoas ainda dormem e precisam despertar para a vida espiritual. São aquelas pessoas que não fazem mal, mas também não fazem o bem. São aquelas pessoas que ali eles acumulam aquilo que é seu, eles conseguem os bens de uma forma lícita, mas não são capazes de dar uma moeda ou um pão a quem precisa. Da mesma forma, em relação aos ensinamentos. São pessoas que não se envolvem com o próximo, não se envolvem nas instituições, não se envolvem com a comunidade e, portanto, com a humanidade. Eles não contribuem em nada. Então, são aqueles que querem terceirizar. São aquelas pessoas que dizem, sabem da importância da prece, da vibração, mas são aquelas pessoas que, ao invés de rezar, dizem assim: ô Cleide, você vai fazer o evangelho? Coloca o meu nome. Ah, Cleide, você vai lá no centro? Leva aqui esse quilo de sal. Ah, quando chega no Natal, olha, eu tirei umas roupas lá do armário, do guarda-roupa, você pode levar lá no centro? Muitas vezes, isso não é nem caridade, é porque compraram tantas roupas com o 13º que precisa de espaço para colocar as novas e acumular novamente. Então, essa é a semente que caiu à beira do caminho. Esse tipo de solo ou local onde as sementes caíram simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Aqui vemos os indiferentes, achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Numa outra casa que nós fizemos esse curso ano passado, um dos alunos começou a estudar lá conosco. E ele fazia perguntas, ele se interessava, era algo assim admirável até a persistência dele. E, de repente, ele sumiu. Uns 3 meses depois, ele sumiu e não apareceu mais. Aí, um dia, encontramos com ele na rua, no mercado, encontramos com ele, e aí falou, mas o que foi? Você não gostou mais do curso? Foi algo que aconteceu? Foi algo que fizemos? Alguma coisa? Você mudou de cidade? Ele falou, não, voltei para a minha religião, porque lá eu posso culpar quem eu quiser, lá eu não tenho culpa de nada. O pastor fala que eu não tenho culpa de nada, que tudo é Deus e Jesus. E lá na Casa Espírita, vocês falam que a responsabilidade é minha, que Deus e Jesus estão do meu lado, mas tudo que acontece à minha volta é de minha responsabilidade. Então, eu prefiro ficar lá, porque lá qualquer coisa que aconteceu, eu posso falar que foi Deus ou Jesus que quis. São essas criaturas aqui. Ou seja, as criaturas querem até usufruir, mas não estão preparadas ainda para assumir o comprometimento. As sementes que caíram ao pé do caminho não chegaram a germinar, ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. E esse termo materialista não foi colocado aqui ao acaso, porque nós estamos chegando no final do Setembro Amarelo. Então, essas doutrinas materialistas que pregam não existir nada depois da vida, que não existe nada depois da morte do corpo físico e que todos têm o direito, já que não existe nada depois da vida, então por que sofrer 2, 3 anos se você pode abreviar a sua vida aqui? Por que você foi diagnosticado com uma doença incurável? Por que você tem que esperar sofrendo aí todos os martírios, a crueldade e muitas vezes a humilhação, se você pode partir da vida aqui pleno e consciente? Então, esses materialistas sempre vão existir.
são esses espíritos retrógrados. Alguns são conhecidos até mesmo como ateus. Eles terão que descobrir o Deus pelo seu próprio esforço, a semente à beira do caminho. Eles terão que ser este terreno que deve ser aí refeito, este terreno que precisa de novos nutrientes. O pedregal simboliza aqueles que inicialmente se entusiasmam quando ouvem o ensinamento espiritual, mas nas primeiras dificuldades perdem a motivação e desistem, pois ainda não têm perseverança e vontade suficientes. Esse terreno ainda contém mais pedras do que terra. A semente começa a se desenvolver, mas não tem raiz e define. Esse pedregal aqui são aquelas pessoas, pô, eu gostei do evangelho, gostei de como vocês interpretam o evangelho. Nossa, a doutrina espírita fala do mundo espiritual. Ah, que bom. Mas aí, quando você vê a responsabilidade, tem que estudar? Tem. Para trabalhar, tem que ir toda semana? Sim. Mas eu não sou voluntário. Você é voluntário até o momento em que você escolhe servir. A partir do momento em que você se filia, a partir do momento em que você se cadastra para colaborar, você tem obrigações e deveres a cumprir. Então, as pessoas não querem estudar, as pessoas até querem o conhecimento, mas para ser aplicado aos outros e não a si. São aquelas pessoas que, eu vou estudar, mas quando der, eu posso ir no curso quando der, eu posso participar das aulas quando eu não tiver mais nada para fazer. Então, são essas pessoas que vivem arrumando desculpas. Gostam, leem os livros, gostam dos postulados da doutrina, entende o que é mediunidade e sabe da necessidade da reencarnação, mas não estão dispostos a ceder o mínimo, que seja aí 90 minutos da sua semana para este encontro com Jesus. Então, esse pedregal, hoje ainda tem muitos pedregais por aí, existem muitas pedras, mas nós precisamos semear, mesmo que seja por um curto período de tempo. Hoje vai uma semana, tudo bem, daqui 6 meses, 8 meses, daqui 1 ano, quando a vida, quando o dia a dia lhe cobrar novamente, ele vai voltar. E nós vamos estar lá para socorrer. Mas até esse momento, a semente vai continuar sempre a ser lançada. Então, a possibilidade do fruto será como aquilo que nós chamamos das tâmaras. Muitas vezes nós estamos semeando, mas para os outros. Não seremos nós a colher. Mas se hoje nós conhecemos e podemos usufruir da tâmara, é porque alguém se prontificou também a semear antes de nós. As pedras indicam formações mentais cristalizadas ainda existentes em todos nós. Espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela nossa melhoria moral. Doutrina espírita, mediunidade, está relacionado diretamente à moral. A moral é um recurso e um mecanismo para que nós nos elevemos moralmente. Moralmente, não é simplesmente não assistir novela, não ver programas violentos, não ficar aí nesses programas hoje televisivos que têm uma audiência enorme, mas não tem nenhum conteúdo. A pessoa pode assistir? Pode, mas o que ela tem de benéfico nisso? Então, são os pedregais. A pessoa faz o evangelho no lar, desliga lá a televisão ou abaixa o som enquanto está fazendo o evangelho no lar, faz uma reflexão de 15, 20 minutos correndo e volta para ver o que está acontecendo ali. Pessoas na maledicência, pessoas muitas vezes olhando e apontando defeitos dos outros, levando uma vida promíscua não só no sentido pejorativo, mas de valores a acrescentar.
E muitas vezes nós vivemos isso dentro do nosso próprio lar. Então, esta é uma forma, trabalhar para que esse pedregal, para que essa semente possa cair futuramente e esse pedregal seja transformado em um outro terreno. O espinheiro. São pessoas que recebem a semente, deixam-na germinar e gerar uma plantinha. Mas antes que ela se fortaleça e se enraize, permitem que o orgulho e o egoísmo sufoquem-na, abafam a semente e deixam passar a oportunidade de se transformar e dar belos frutos. Para estas pessoas, os cuidados do mundo e as suas riquezas têm maior importância do que o ensinamento espiritual. Aqui, o melindre, o orgulho e o egoísmo, querer ser o centro do universo, querer ser melhor, cultuar virtudes que nós ainda não temos. Muitas vezes nós fazemos a caridade, mas muito mais para aparecer, muito mais para ser divulgada, muito mais para que nós possamos ser reconhecidos como pessoas boas, como pessoas que se preocupam com o próximo. Não, nós temos que fazer as coisas naturalmente. Então, estas pessoas que representam o espinheiro, sim, eles até têm bons motivos, porém não conseguem abrir mão da sua fortuna, dos bens materiais. É o caso daquele rapaz, do mancebo, em que Jesus fala para ele, você é só seguir os mandamentos e não roubar, não matar. Ele fala, mas eu já faço isso. E aí Jesus fala, então vá, venda seus bens e me siga. E ele não consegue deixar, não consegue se desapegar. São essas criaturas do espinheiro, que dão muito mais valor às coisas materiais, ao ter, ao possuir, do que o ser. São aquelas pessoas que se preocupam muito mais com a sua reputação do que com a sua consciência. A reputação é aquilo que os outros pensam de nós. A consciência é aquilo que nós somos. É entre nós e Deus. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais por parecer-lhes o caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Ah, sabe, poxa, eu tenho um carro, mas é porque eu trabalho. Eu trabalho em 2 empregos. Eu saio 6 horas da manhã e chego em casa 10 horas da noite. E você vem falar para mim que foi Deus que me deu o carro? Não, eu tenho saúde, mas é porque eu vou na academia, porque eu me alimento bem. Não tem nada de Deus, não. Eu me cuido. E muitas vezes nem chega a esse ponto. Mas são pessoas, por exemplo, que se tiver que escolher entre as coisas espirituais, entre a evolução moral e espiritual, eles vão preferir aquilo que está ao alcance, a felicidade passageira, a felicidade momentânea, estar com o amigo, nas satisfações, nos prazeres desta vida. E muitas vezes as consequências são drásticas para estas criaturas, exatamente porque muitas vezes, quando já numa situação em que elas se encontram de dificuldades, no caso específico das doenças, aquela criatura que recebeu um diagnóstico e onde o médico disse, olha, se você tivesse vindo antes, se você tivesse chegado antes, nós poderíamos fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, agora está enraizado e da forma como está, nós não temos mais o que fazer por você. Então, são essas criaturas aqui, que focadas no mundo material, só se lembram de Deus no momento quando já não tem mais o que fazer. E aí precisa, sim, haver abnegação e resignação, para não cair no murmúrio e, principalmente, na blasfêmia, culpando Deus pelos acontecimentos que nós somos responsáveis. A boa terra, o solo fértil, são as sementes, são as pessoas
que estão receptivas aos ensinamentos espirituais e estão à procura da verdade libertadora. Quando então recebem a preciosa semente, protegem-na, cercam-na de cuidados para que ela tenha condição de germinar e frutificar. Não importa como nós chegamos na igreja, no templo, na casa espírita. Chegamos pela dor, mas compreendemos que nós fomos imprudentes, que nós fomos invigilantes, que nós muitas vezes negligenciamos os ensinamentos de Jesus, que nós estamos vivendo estas aflições e essas dificuldades, essas dores e esses sofrimentos, porque nós transgredimos a lei de Deus, porque nós esquecemos os ensinamentos de Jesus, mas que agora estamos dispostos a recuperar este terreno. Agora nós estamos dispostos à transformação para melhor. Então, esta semente agora encontra o tempo fértil. Então, nós vamos entender todo o processo. Primeiro, você se cuida. Primeiro, revolvemos a terra, recebe a semente, e aí precisa de hidratação, precisa do combate a pragas e aos insetos, é preciso cuidar para que não aqueça muito, e é preciso esperar a floração e, principalmente, as flores podem ser lindas, mas se a flor não cair, se a flor não morrer, nós não teremos o fruto. E o objetivo da boa terra é dar bons frutos. Jesus nos ensinou, boa árvore das bons frutos. Jesus é a boa árvore, nós somos os galhos. Então, nós temos sim dever e obrigação de fornecer os bons frutos que Jesus espera de cada um de nós. Caiu na boa terra é quando conservamos a boa vontade. Isso nos dá coragem e disposição para remover todos os obstáculos que aparecem. A boa vontade elimina o medo e afasta os sentimentos defensivos e as reações instintivas. Isso nos torna mais humildes, porque não temos pena de nós mesmos, porque não nos fazemos de vítimas. A boa vontade mantém acordada a nossa consciência e, por isso, vigilantes, podemos distinguir em nós o que é a tentação e o que é a má inclinação. A oração e o auxílio por nós e pelos outros é uma demonstração de boa vontade. A boa terra é o mundo e o discipulado é discipulado de Jesus. Então, que nós, ao recebermos estes ensinamentos de Jesus, que nós, a cada dia, tomando conhecimento dos postulados, da revelação e principalmente da autoridade da doutrina espírita, dentro da lógica, dentro da razão, compreendendo que nós estamos em um planeta de provas e expiações, mas que é gerido pela lei de causa e efeito, de ação e reação. Sim, nós somos aí os credores do nosso passado. Nós somos os artífices do nosso destino, mas nós somos os construtores do nosso futuro. Depende de cada um de nós. Sejamos este solo fértil, sejamos esta boa terra, e não importa, não vamos escolher a semente, seja do trigo, seja da mostarda, seja da salsa, do cominho, ou seja, naquilo que hoje é mais conhecido como as frutas tropicais aqui, ou as formas de alimento. Todas elas são úteis e todas elas têm a sua utilidade. Todas elas precisam de terreno próprio. Então, a variedade de terreno é que faz com que o semeador possa escolher as várias sementes à sua disposição. E aí, fechamos a parábola do semeador com esta colocação.
Aqui nós temos à esquerda os livros da codificação, que é para todos nós espíritas uma referência do que nós estamos fazendo. Não só para saber de onde viemos, porque estamos no mundo, mas a nossa destinação. Do lado direito, temos o quadro representativo, o de Van Gogh, mas é um quadro que identifica bem o semeador, que todos os dias nós precisamos sair a semear. A semente que caiu ao longo do caminho são aqueles que se prendem dentro da doutrina, são aqueles que se prendem aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tira deles. Querem o sobrenatural, querem o maravilhoso, querem o espetáculo, mas não estão dispostos a trabalhar e a servir. O lugar pedregoso são aqueles que se preocupam com os espíritas, nós estamos falando, tá? Preocupam-se com o brilho nas comunicações. Após ouvi-las, conservam-se frios e indiferentes. Nossa, você viu a comunicação que eu dei hoje? Nossa, você viu a comunicação que veio hoje no nosso trabalho? Nossa, você viu a mensagem que fulano trouxe? Sim, mas saiu fora da casa espírita ou fora da própria assistência, a pessoa continua ali sendo aquele espírito automático que não se envolve em nada. A semente entre os espinhos são aqueles espíritas que reconhecem e admiram os bons conselhos para serem aplicados nos outros e não em si próprios. São aquelas pessoas que têm sempre uma receita, que têm sempre uma solução para os problemas dos outros. Eles estão sempre prontos para oferecer a solução que as pessoas precisam. Mas quando é a vez deles tomarem a medicação que eles estão indicando, que eles estão receitando, eles não se encontram em condições. E muitas vezes nem têm condições de tomar aquilo que eles vivem passando para os outros. O terreno fértil são os espíritas. As instruções dos espíritos, são quais sementes que caem em boa terra e dão bons frutos. Não que sejamos trabalhadores da última hora, não que sejamos privilegiados, mas o fato de sermos espíritas e termos a oportunidade de saber o que Jesus estava dizendo, de saber todo esse código de conduta e de moral que Jesus nos deixou, então cabe a cada um de nós buscar a interpretação. Se nós distribuirmos farinha de trigo, ovo e fermento aqui para cada um de nós, cada um vai fazer um bolo, cada um vai confeitar de uma maneira ou de outra, mas todos nós vamos reconhecer que tudo partiu do trigo, da semente que foi lançada ao solo, que teve que passar pela moenda de toda a sua transformação para poder transformar no pão que alimenta e que sustenta a cada um de nós. Na parábola do semeador, podemos compreender a verdadeira dimensão da doutrina espírita, porque ela mostra as fases ou os graus de aprendizagem que os adeptos percorrem até atingirem a condição de espírita, que não é um título, nem muito menos o simples reconhecimento formal dado pelos centros espíritas através de livros, cursos e preleções. Estes são apenas meios e não fins. Ninguém é espírita porque lê os livros da codificação. Ninguém é espírita porque lê os livros da codificação e as obras complementares. Ninguém é espírita porque fez curso de passe, de entrevistador e de tudo aquilo que está. Ninguém é espírita porque você tem conhecimento da Bíblia, de capítulos e versículos. Nós somos espíritas, como Kardec diz. Espírita é aquele que trabalha pela sua transformação moral, colocando em prática os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Sejamos como solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que, colocados em prática, inevitavelmente
nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados no trabalho dessa seara e guiados pelos ensinamentos do Cristo, teremos a oportunidade de contribuir, carregando conosco as sementes do Evangelho. Porque, se nós carregamos conosco as sementes do Evangelho, qualquer que seja o terreno em que nós nos encontrarmos, nós lançamos essas sementes ao solo. Algumas não vão germinar, mas algumas sim. E nós não temos que nos preocupar. Lá no início da parábola estava, e saiu a semear. Então, doutrina espírita e evangelho são recursos, são ferramentas, são mecanismos que nós temos à nossa disposição. Não é o fato de sermos espíritas que nos tornam criaturas melhores. A nossa evolução moral e a nossa condição, a nossa conscientização da nossa existência e dos nossos propósitos é que nos faz compreender a nossa caminhada e a nossa jornada em direção ao futuro. E aí, nós chegamos nesta parábola que também é do conhecimento de todos. Quem já não ouviu falar na parábola do bom samaritano? E muitos de nós até mesmo se arvoram quando falamos da passagem do samaritano. Por que que nós nos arvoramos? Porque nós sabemos lá, passou um levita, passou um sacerdote, aí chegou o bom samaritano, que despejou azeite e vinho e levou ele até a estalagem. Isso é o que todo mundo fala. E se nós perguntarmos para 10 pessoas à nossa volta, quem que você é na parábola? Todo mundo vai ser o bom samaritano. Ninguém vai ser nenhuma das outras criaturas. Isso é uma projeção que todos nós fazemos. O objetivo é exatamente esclarecer. No quadro dessa parábola, é preciso separar a figura da alegoria. Como assim? Que ainda estavam na infância espiritual, Jesus precisou utilizar de imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Jesus não fala das convenções externas da religião. Simplesmente, ele quer exaltar a caridade, o único meio de salvação da alma. Kardec foi muito feliz quando ele colocou: fora da caridade não há salvação. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele fala que nós podemos ser tudo: mansos, pacíficos, bondosos, caridosos, ter amor, ter paciência. Se nós não tivermos caridade, nada temos. Então, a caridade é o caminho, a caridade é o recurso à nossa disposição para a nossa elevação moral, para que nós compreendamos verdadeiramente o significado do que é amar ao próximo como a ti mesmo. O viajante ferido que desceu de Jerusalém para Jericó simboliza o nosso próximo, significando qualquer pessoa que encontraremos em nosso caminho. Para ser considerado nosso próximo, não existe nenhuma condição. Ninguém deve ser excluído, nem por origem, nem por etnia, classe social, opção religiosa ou qualquer outra. Então, não existe essa coisa de que a caridade começa em casa. O próximo, amar ao próximo, então eu tenho que ficar em casa com a minha família. Isso é egoísmo e preguiça que as pessoas têm
para evitar de ser prestativo ou de assumir compromisso. O nosso próximo é aquele que está ao nosso lado, seja no trabalho, na condução, na rua, no carro, no mercado. Qualquer pessoa que apresente condição de ser auxiliado, esse é o nosso próximo. Temos que ver aquilo que está ao nosso alcance fazer. Esse é o viajante ferido. Então, não adianta conhecer o Evangelho e ficar escolhendo a quem nós vamos socorrer ou a quem nós vamos ajudar. O sacerdote e o levita representam as pessoas que conhecem bem os princípios religiosos, admiram esses princípios em teoria, mas ainda se apresentam orgulhosos e egoístas, sem amor no coração. Evitam envolver-se em problemas que os afastam dos seus interesses pessoais. A religião, para eles, não passa de uma prática exterior, que não é vivenciada no dia a dia. Sacerdote, como o próprio nome está dizendo, é uma pessoa responsável por apresentar Deus e Jesus. No caso aqui, o Deus, o Yahvé, porque estamos falando do Antigo Testamento. Então, era o responsável pelos templos. O pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote do templo. Quando Gabriel vai até ele dizer que a Isabel vai ficar grávida, então ele estava exatamente, era a sua época de ser o responsável pelo templo. O levita era o encarregado da religião. Como naquela época não tinha escrita, como naquela época não tinha livros, era tudo tradição oral, então o levita era o responsável por falar da lei mosaica, do decálogo, a todas as criaturas. É que era passado de geração para geração, geralmente dentro da própria família. Ou seja, tanto o sacerdote como o levita são pessoas que conhecem a lei divina, que conhecem os princípios cristãos, de acordo com aquilo que eles ali receberam. Da mesma forma, trazendo para o nosso dia a dia, o que é os modernos levitas e os modernos sacerdotes? São os oradores, são os instrutores, são palestrantes, são diretores de casas espíritas, são o bispo, os pastores que hoje, mas que falam com propriedade, porém não colocam em nenhuma prática. Eles até entendem e ensinam o correto, porém, no momento de servir, eles têm interesses, eles têm prioridades. E a prioridade não é o próximo, mas sim os seus interesses e as suas conveniências. O samaritano, ao contrário, teve uma postura completamente diferente. Encontrou alguém que ele não conhecia, um homem sem nome, e reconheceu nele de pronto um semelhante necessitado. Comovido, sentiu compaixão e o socorreu. Fez tudo o que estava ao seu alcance, tanto do ponto de vista material quanto moral. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós falamos da Samaria. Quando houve a cisão, quando houve o rompimento entre as tribos do norte e do sul, então os judeus ortodoxos mais radicais, a tribo de Judá e a tribo de Davi, eles ficaram com o templo de Jerusalém e não deixavam as tribos do norte virem aqui participar. Então, eles criaram na Samaria, na cidade da Samaria, o templo de Corazim. Só que os judeus da Samaria, eles permitiram que os gentios, que os pagãos que se convertiam, eles podiam aí levar os seus costumes e as suas tradições, o que fazia eles serem odiados pelos judeus daqui de Jerusalém. Então, eles sofriam todo tipo de preconceito e de discriminação, como se fossem seres ou pessoas inferiores. E aqui, Jesus mostra que o seu evangelho veio para todos, que de onde menos esperava é que se veio a ajuda. De quem que era criticado, de quem que era tão mal falado, é que se condoeu, é que a caridade brotou de uma forma
natural. Então, ali, e quando ele fala que ele despejou o vinho nas feridas, o vinho representa a vida espiritual, representa ali os miasmas e as energias deletérias sendo retiradas para que a pessoa houvesse um despertamento. O azeite que ele coloca e que ele oferece é exatamente a nossa responsabilidade, é exatamente o combustível, a energia necessária para o refazimento, é aquele empurrão, é aquele incentivo que todos nós buscamos. Então, o samaritano, ele se fez igual. Ele não perguntou quem era, o que tinha acontecido, em que circunstâncias estava. Ele simplesmente enxergou alguém que precisava de socorro e socorreu. Alguém que precisava de ajuda e ele foi ajudar. Então, ele era o trabalhador que se fazia necessário, era o próximo que se esperava. Ele não perguntou nem mesmo o que ele era, simplesmente serviu com amor e dedicação. A verdade é que estão tão interligados que podemos dizer que se trata de um só. É impossível amarmos a Deus sem seguirmos as suas leis. Se não amarmos ao próximo, pois amar verdadeiramente a Deus implica amor expresso em ações e atitudes. Amor por toda a sua criação e as suas criaturas. Quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, Jesus coloca o amor ao próximo antes do amar a nós mesmos. A importância que se tem de amar o próximo é exatamente um caminho para se libertar do egoísmo. Quando nós deixamos a nossa dor, deixamos o nosso sofrimento para cuidar da dor ou do sofrimento do próximo. Isso nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Aí nós vamos estar buscando primeiramente as coisas de Deus. Aí nós vamos entender que tudo mais nos será acrescentado. Dizer que ama a Deus, que tem fé, que tem confiança, que tem perseverança, se nós não olharmos para o próximo, nós estamos mentindo para nós mesmos. Não é. Mas quer dizer que a nossa família não é o nosso próximo? É. Só que na nossa família nós arrumamos desculpas para as falhas, para as imperfeições, para com os erros. Muitas vezes nós cobramos e exigimos dos nossos familiares qualidades e virtudes que nós não temos. Nós queremos impor a nossa verdade, as nossas convicções. Então, como diz, mais uma vez, Emmanuel vindo em nosso socorro, se os teus familiares não comungam com você dos mesmos ideais, ame-os ainda mais, respeitando o momento evolutivo em que eles se encontram. Mas não está dizendo que nós devemos deixar de fazer aquilo que é da nossa competência. Após as demonstrações de compaixão e coragem, ao atender e conduzir o ferido, a dupla chega à estalagem. O samaritano passa a noite ao lado de seu companheiro, doando ainda mais de seu tempo e disposição. No dia seguinte, já tendo pago as despesas do pernoite, deixa 2 denários para custear a hospedagem e os cuidados do dono da estalagem. Ele fez muito mais do que socorrer ou de praticar a caridade. Ele ofereceu a sua própria condução ali, o cavalo, para conduzir até a estalagem. Ali ele passou a noite ao lado cuidando dele, zelando para a sua recuperação. E ao partir no outro dia, ele entendeu que aquela noite de refazimento já era o suficiente para o seu restabelecimento e que a partir dali ele teria condições de cuidar de si. Mas mesmo assim,
ele ainda recomenda ao estalajadeiro, ao dono da estalagem, que cuide daquele companheiro que ele levou até lá, deixando os 2 denários ali colocados. O Caibar Schuster, em algumas colocações, ele fala que esses 2 denários é exatamente o amor e a caridade. O samaritano não permaneceu ao lado do ferido. Entretanto, quando percebe a melhora, concluiu que, a partir daquele momento, a cura das feridas viria pela responsabilidade do próprio assistido, que não permaneceria desamparado, mas observado com certa distância. Carregar o outro desnecessariamente é privá-lo da real oportunidade de evolução. Deve estar ciente de que a principal necessidade do assistido é de curar as feridas e voltar a viver. Numa interpretação mais livre, quando se fala que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, alguns historiadores falam que é a descida do nosso padrão vibratório, que é quando nós nos sintonizamos com as forças do mundo inferior, com as tentações, com a promiscuidade, com o tabaco, com o álcool, com os vícios, com a drogadição, com a imoralidade que hoje impera. Então, ele passou a noite, levou, mas no outro dia, ele vendo que o socorro que ele prestou já era suficiente, então ele vai continuar a sua caminhada. Ele deixou a responsabilidade com o dono da estalagem. A mesma coisa somos nós. Nós resvalamos por estes abismos inferiores na busca das satisfações e dos prazeres que muitas vezes o mundo nos oferece. Sim, mas nós não temos que caminhar, nós não temos que ficar ali velando por uma criatura que já tem condições de compreender o seu erro, que já tem condições de compreender e de fazer as reparações devidas. Então, a partir de agora, ele tomaria cuidado com o caminho. Essa descida são essas pequenas brechas, são essas pequenas rachaduras que nós, às vezes, em momentos de raiva, de ódio, ciúme, inveja, nós ofertamos, permitindo que os nossos adversários, que os desafetos, que aqueles que são contrários aos ensinamentos de Jesus possam nos acessar através do nosso perispírito, que ele vai ficar vulnerável. Então, ajudar sim, mas fazer pelo outro o que é de sua responsabilidade, não. Porém, ao perceber que o outro já pode andar sozinho, não é tarefa fácil. Devemos sempre tomar o cuidado de não nos tornarmos bengalas para alguém que já possa até mesmo correr sozinho. Não devemos perder de vista o caráter libertador e engrandecedor da mensagem cristã. Muitas vezes as pessoas, porque você está sendo cuidado, estou doente, caiu, foi atrás. Aí você vai lá, faz o curativo, põe comida na boca, dá banho, vai. Quer dizer, você está criando ali uma criatura, é preciso deixar com que ele faça aquilo que é de sua responsabilidade. As dificuldades inerentes ao fato que hoje ele está vivendo é exatamente fruto da sua invigilância, dos cuidados que ele não tomou. Então, nós precisamos sim, não podemos terceirizar. Nós não estamos aqui para fazer o que é de responsabilidade de ninguém. Ajudar, orientar, socorrer, iluminar, sim, mas não fazer por ele. Os benfeitores não fazem por nós. Nós pedimos ajuda, nós pedimos orientação, nós fazemos prece, nós fazemos vibrações, nós pedimos ajuda. Mas se nós não abrirmos o canal, se nós não permitirmos que eles nos acessem, nós não vamos ouvir as suas orientações.
E isso serve muito, até mesmo no caso de pais superprotetores, aqueles pais que, com a desculpa de amar os seus filhos, até querem fazer por eles, só falta ir trabalhar por eles e ainda brigar com o chefe porque está tratando mal o seu filhinho. Então, a mensagem do Cristo, por isso, ela necessita de interpretação. Por isso, as parábolas trazem todos esses simbolismos. E a doutrina espírita nos permite que nós sejamos o diretor e o ator principal deste teatro que nós estamos criando. Nós criamos, inclusive, um cenário, mas nós temos que nos ater ao script, porque esse foi escrito por Jesus, está aí, foi deixado por Jesus para que nós possamos seguir e se orientar. Descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Saem de suas tarefas superiores e descem ao Jericó dos nossos corações, ainda preso aos interesses transitórios do mundo. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Daí, ser necessário descer até onde nos encontramos. Repetindo, nem sempre é possível ajudar na posição em que nós nos encontramos. Daí ser necessário descer até onde nós nos encontramos. Então, eles, de acordo com a condição em que nós nos encontramos, o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia, eles muitas vezes não conseguem nos ajudar, porque nós estamos tão focados, nós estamos tão direcionados, cristalizados naquela ideia, naquele objetivo, que nós não conseguimos enxergar mais nada à nossa volta. E aí nós potencializamos para baixo aquilo que está nos acontecendo. Daí, os benfeitores precisam descer até a relação aqui é essa, descer ao Jericó. Nós somos o Jericó. Por isso, a interpretação de Caibar Schuster, quando nós baixamos a nossa sintonia, quando nós, invigilantes, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de vibrar nesta sintonia com os benfeitores, é neste momento em que nós oferecemos o campo fértil para que os ladrões possam nos atacar. Quem seriam esses ladrões? Quem seriam esses que atacaram aquela criatura, senão aquilo que comumente nós chamamos de desafetos, inimigos, adversários, ou aqueles mais radicais chamam de obsessores. Coitado dos obsessores. Grande parte, se não uns 80% do que nos acontece, os obsessores levam a culpa. Tudo é relacionado aos obsessores, quando, na verdade, a culpa é nossa. Nós é que não estamos preparados. Nós é que queremos sempre que Deus, Jesus e os benfeitores espirituais façam por nós. Nós queremos que eles cuidem de nós. Quando nós queremos fazer bobagem, quando nós queremos buscar os prazeres e as satisfações do mundo, nós não pedimos permissão, nem a Deus e nem a Jesus. Mas quando nos deparamos com as consequências e os desdobramentos das idiotices que nós fazemos, nós corremos para que Deus e para que Jesus venha solucionar, e de preferência o mais rápido possível. Pedimos de manhã e esperamos o delivery na hora do almoço. Ou pedimos de manhã e toda hora vamos olhar no portão para ver se já chegou a nossa encomenda. Por isso, precisamos aprender a sermos comprometidos com aquilo que nós estamos realizando. Compreendemos assim que o papel do samaritano é digno de ser imitado. O homem caído aprendeu com sua própria queda. O levita e o sacerdote ainda terão que evoluir
nas reencarnações sucessivas. O hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado, mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. Muitas vezes, nós nos equivocamos no nosso julgamento, na nossa condenação. Não é o fato. O dono da hospedagem, sim, ele recebeu os 2 denários, mas ele assumiu a responsabilidade de zelar. O que significa que não é. Se a criatura, por exemplo, trabalha lá com reiki, ele pode cobrar. Sim, ele está ali doando do seu magnetismo, é a sua energia. Ele se preparou, nada mais justo do que ele cobrar. O médico não investe, ele não faz uma programação, ele não estuda, ele não vai em busca do conhecimento, da especialização, da busca do recurso, nada mais justo do que ele cobrar pelo diagnóstico. O que ele não pode é escravizar, o que ele não pode é deixar de atender aquele que não pode pagar. Isso Bezerra de Menezes exemplificou muito bem. Então, existem sim pessoas que exercem um trabalho caridoso e que é remunerado, mas isso não faz deles um servil, não faz deles uma criatura inferior. O fato dele receber uma remuneração pelo seu trabalho ainda oferece a ele uma condição para que ele possa se melhorar. Uma vez que ele está recebendo um pagamento, o serviço tem que ser cada vez de melhor qualidade. Não se aplica mediunidade. O reiki, por exemplo, ou o magnetizador, ele pode doar do seu próprio fluido, é a sua própria energia. O médium curador, não. O médium curador, ele é o intermediário, ele é o transmissor, ele é o condutor dos fluidos salutares e benéficos. Então, tem uma grande diferença entre magnetizador e entre médium de cura. E é preciso saber separar um do outro. E a mesma forma, como ele diz aqui, da remuneração. Não é porque nós estamos comprometidos. Essa remuneração aqui não significa nem tanto um salário, não significa nem tanto uma moeda. Mais uma vez, voltando ao voluntariado. Quando nós estamos no mundo espiritual e nós escolhemos reencarnar, estamos na posse do nosso planejamento reencarnatório, então nós escolhemos, nós somos voluntários. Aí entramos todos no avião da reencarnação. Quando o avião está já em voo de cruzeiro, na metade do caminho, alguém levanta e fala, não, eu não quero mais ir. Não, eu tenho livre-arbítrio, eu quero voltar. Não, você não vai voltar, porque o seu livre-arbítrio está interferindo diretamente na vida do outro. A mesma coisa se aplica aqui. Nós não devemos, quando nós nos colocamos à disposição para servir, para amar, nós temos que compreender o verdadeiro sentido da nossa existência. A felicidade no planeta Terra está ligado diretamente a sermos prestativos, a sermos piedosos, a sermos agradecidos. Procurar em todas as oportunidades ver o que nós temos à nossa disposição para melhor servir. A nossa amiga Cleide costuma sempre dizer e nos lembrar: Deus usa as criaturas para tratar as criaturas, para orientar as criaturas. Então, muitas vezes, fiquemos atentos àquilo que está à nossa volta. Muitas vezes, o pedido de socorro, de auxílio, o pedido de orientação que alguém está emitindo está refletindo em nós, está chegando ao Cristo e Cristo está enviando para nós, para que nós possamos ser as ferramentas e os instrumentos de socorro e de auxílio a esses irmãos. Sim,
Todos nós já fomos o viajante ferido. Todos nós já fomos o levita e o sacerdote. Nós estamos em condição de ser esse bom samaritano? É uma pergunta. Que nós já fomos o viajante ferido, temos certeza. Que nós já fomos o levita e o sacerdote? Também. Mas será que nós já podemos dizer que somos esse bom samaritano? Essa é uma pergunta individual e que fica aberta para que todos nós possamos refletir. Se o mestre tivesse afirmado que o maior mandamento fosse unicamente amar a Deus, isso reforçaria a ideia de uma religiosidade baseada em ritos, oferendas e formalismos. A religião dos verbalismos, sem obras, fato, aliás, que era uma circunstância dominante na época. Vou fazer uma oferenda, vou fazer um sacrifício, de preferência um sacrifício com sangue, para poder agradar a Deus. Como nós vamos oferecer algo a alguém que não precisa de nada, ou que sabe de tudo o que acontece? Não se pode amar verdadeiramente a Deus sem respeitar e amar a sua criação, ou seja, o universo, a nossa casa planetária e tudo que nela existe, desde a natureza, passando por todos os seres viventes que nela habitam e compartilham conosco esta oportunidade de crescimento e de evolução. Sim, somos os responsáveis pela manutenção do reino mineral, vegetal e animal. Sim, nós também trabalhamos pela evolução do planeta. Ele evolui na mesma proporção que nós evoluímos moral e espiritualmente. Da parábola, destaca-se a violência com que o viajante foi submetido, caracterizado por um mundo de expiações e provas onde o mal predomina. Depois, a descida de Jerusalém para Jericó simboliza a queda do padrão vibratório mais elevado para o plano de vibrações inferiores, em decorrência da nossa invigilância moral. Neste processo de descida, podemos manter a sintonia com entidades perturbadoras, que, tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba-nos a paz, nos fere profundamente e nos deixa quase mortos à margem da vida. A descida de padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona prejuízos. Contudo, descermos para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores é medida de auxílio ao próximo que necessita de orientação segura. Aqui, nós precisamos buscar mais uma vez em Jesus. Sejam vós o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele pode adentrar os lugares mais fétidos, ele pode entrar onde existe mais sujeira, onde existe a podridão. Ele não vai se macular, ele não vai mudar as suas propriedades, ele vai continuar a ser o sal. Assim somos nós. Nós até podemos descer o nosso padrão vibratório, mas temos que continuar a ser o sal. Continuar a ser o sal é continuar fortalecidos na fé, na perseverança, continuar a compreender que Deus é a misericórdia infinita e que nós temos essa centelha divina que nos identifica como seus filhos. Temos que ser a luz do mundo. Isso é para o futuro. Se o sal da terra é hoje, porque a nossa encarnação é onde nós nos encontramos no meio de todos esses sofrimentos e dores, ser a luz do mundo significa futuro, evolução. Jesus é a luz que ilumina a nossa caminhada. Jesus é a luz do planeta, é a luz do mundo. Que nós também sejamos todos esse espírito com destinação à esfera crística para que possamos fazer tudo que o Cristo fez e mais. Situação 1 para nossa reflexão. Pessoas ignorantes que reclamavam o ensino. Qual é a atitude do espírita?
passou longe, dizendo que aquilo não era espiritismo. Qual foi a atitude do materialista? Distribuiu palavras de conforto e de encorajamento. Então, nós encontramos pessoas que não conhecem religião, não sabem o que é Deus, Jesus, não sabem a diferença de umbanda, de messiânico, de budista e tudo. E as pessoas vão dizer para nós, vocês poderiam nos dar aí alguns esclarecimentos? Não, não, não. Vocês não têm o mínimo conhecimento, vocês não têm o mínimo condições de entender o que isso significa. Aí vem alguém e vai lá e fala, olha, simplesmente, se você amar a Deus, se você praticar a caridade, se você não roubar, não matar e compreender que o adultério é coisa perniciosa, você já vai estar aí seguindo as orientações de Jesus. Quem será que foi mais útil? O espírita ou o materialista? E uma situação 2. Miserável mulher exibindo sinais de sífilis, que era muito comum àquela época. Qual foi a atitude do espírito? Passou longe, com medo de ser visto na casa de prazeres menos dignos, dizendo que aquilo não era espiritismo. E qual foi a atitude do materialista? Amparou a pobre criatura, providenciando que fosse asilada em hospital próximo e colaborou no pagamento das despesas. Então, o espírita, não, imagina, eu não posso ser visto com essa mulher de vida fácil, com essa mulher que não tem uma vida digna. O que eles vão dizer de mim? O que a minha família vai pensar? E se alguém me ver com ela? Então, está preocupado com a sua reputação e não com a sua consciência. E lá vem o materialista, que vendo aquela situação se condoeu, levou até um pronto-socorro, até um hospital, e ali se condoeu, oferecendo a ela as condições para o seu refazimento. E neste caso aqui, ele está dizendo, sim, pagou porque sim tinha as condições. Não importa, foi muito mais caridoso, foi muito mais cristão, foi muito mais espírita do que aquele que sabe as obras da codificação, que sabe até o que é Deus, é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Portanto, 2 parábolas com bastante ensinamentos, com muitos recursos e com muito aprendizado, com muito alerta para todos nós, para o nosso despertamento, para a nossa conscientização, mas, acima de tudo, para que nós possamos nos tornar criaturas melhores. Nossa próxima aula, dia 5 de outubro, aí está algumas ilustrações. Nós vamos falar das virgens prudentes e imprudentes e vamos falar da parábola do mal rico e também do Lázaro. E aí, fechando, nós vamos dizer assim: ser espírita é, em primeiro lugar, praticar os ensinamentos de Jesus, e não apenas acreditar nele. O espírita deve seguir principalmente o ensinamento de Jesus, que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O espírita deve ter como objetivo amar a Deus e amar o seu próximo, independente do que lhe ocorra. Ser espírita não é apenas acreditar em espíritos, não é apenas acreditar em mediunidade, não é apenas acreditar em fenômenos inexplicados. Ser espírita é principalmente acreditar em Deus, na essência da vida, no espírito eterno e imortal que somos, e procurar expressar tudo isso em sua vida prática. E podemos até dizer que ser espírita é ter a certeza de que somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e de que Jesus é o nosso modelo e guia, é o pão que nos alimenta, o caminho que todos nós estamos a trilhar, a verdade que nos liberta e a fonte de água viva que sacia a nossa sede. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.